Boa noite, cartoleiros. Meu nome é Daniel. Como alguns que já acompanham meu canal desde o início da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Desde já, antes mesmo de iniciar meu vídeo de dicas fixas agora, já definitivas, eu gostaria que aqueles que gostassem no final das minhas dicas, do meu vídeo, que curtissem o meu canal aí, me ajudassem a compartilhar, né, para divulgar o canal, e se inscrevesse para sempre estar sendo atualizado com alguns vídeos que eu irei continuar fazendo. Na segunda-feira eu postei 2 vídeos em meu canal, um se tratando da análise da terceira rodada do Campeonato Brasileiro e consecutivamente o outro foi dando uma relação de uma pré-dica sobre essa rodada que começará amanhã. Então hoje eu estarei realizando esse vídeo, como todos vocês estão assistindo, com dicas definitivas sobre a quarta rodada, e vou estar desenvolvendo a partir de agora. Amanhã iniciaremos a rodada com o jogo entre Ponte Preta e Chapecoense, onde a Chapecoense, né, vem fazendo uma boa competição, vem de uma vitória contra o Santos, e a Ponte Preta também está desenvolvendo uma boa competição e se encontra aqui em sétimo com 5 pontos. Aqui eu acredito que a Ponte Preta ganhe, né? Mas tendo um pouco mais de eficiência nos palpites, eu vou evitar de estar falando aqui quem é que ganha e quem não ganha, e partir diretamente para as opções, para as dicas. Então, goleiro, temos 3 dicas aqui, cabe cada um verificar qual é a melhor e que acha que será a melhor. Temos aqui primeiro o Vladimir dos Santos, né? Vamos observar aqui, goleiro, selecionar aqui o Santos, temos o Vladimir dos Santos, onde pegará o Sport. Vladimir custa apenas 7,52 cartoletas, não vem de uma partida boa, onde pontuou apenas 1 ponto cravado, e vai enfrentar o Sport, que está fazendo uma boa competição, se encontra líder do Campeonato Brasileiro e que tem um quarteto ofensivo que finaliza muito. Então, pelo Santos jogar dentro de casa, ter o apoio da torcida, ter o grupo que o Santos tem, eu acredito que o Santos irá ganhar esse jogo e também o Vladimir se destacar. Mesmo que o Santos perca aqui, Vladimir faça 4 defesas, ele vai deixar de pontuar os 5 pontos que ele pontuaria se não levasse gol, mas automaticamente ele irá pontuar 12 pontos, pelo fato de cada defesa difícil ser 3 pontos, automaticamente multiplicado por 4 fica 12. Então aqui ele pontuará 12 pontos. Eu acredito que ele vai fazer uma boa partida, mesmo contando com a equipe do Sport, que tem um bom jogador, né? Diego Souza, tem o Joeliton, tem o Elber ali na frente, e poderá levar perigo. Então a primeira opção é Vladimir. A outra opção aqui que eu dou para vocês colocar como goleiro é o Muriel, do Internacional. O Muriel custa apenas 5,70, não vem de uma partida boa, né? E uma boa opção para colocar. O Muriel aqui eu deixo uma observação a todos, porque o técnico do Inter, o Aguirre, ainda vai fazer um treino amanhã pela manhã e não definiu ainda se poupará os titulares ou se colocará os titulares para jogar logo essa partida. Então deixa uma observação ali que pode o Muriel não entrar em campo. Outra opção para goleiro, eu indico o goleiro Fábio. Aí alguém pode dizer agora: ô, tá doido? Foi eliminado da Libertadores, tomando 3 gols dentro de casa, imagine fora. Mas aqui eu deixo a todos que, com todo respeito à equipe do Figueirense, que tem uma boa equipe também, mas nem se compara o River Plate com o Figueirense, né? Então, na hora de escalar o Cartola, é bom cada um deixar o clubismo de lado, porque aqui a gente está se tratando de dificuldades que cada equipe enfrentará e possibilidade de pontuar. Então, o terceiro goleiro eu oriento Fábio. Fábio custa apenas 11,99 cartoletas. Na última partida não jogou e o Cruzeiro está agora sofrendo uma pressão para ganhar essa partida. Eu acredito que o Cruzeiro ganhe, com dificuldade, mas ganhe. E com consequência dessa dificuldade, né, Fábio, que está passando por um bom momento, está fazendo grande partida, eu acredito que ele vai se destacar.
Então, para goleiro, só resumindo, tem o Vladimir do Santos, o Muriel do Internacional e o Fábio do Cruzeiro. Para lateral, eu indico aqui o Rodinei da Ponte Preta, né, que está se destacando nessa competição. Tem uma média aqui de 9,73 nas 3 partidas que ele atuou. Tem essa média aqui muito boa. Porém, ele é um jogador que custa caro, 21,45 cartoleta. Então, praticamente esse daqui, automaticamente, eu descarto pelo fato de nem todos ter cartoletas sobrando, né? Outro lateral, eu indico o Patrick, do Atlético Mineiro. Está fazendo uma ótima campanha, apesar que a média de pontos dele ainda está abaixo aqui, mas o Atlético Mineiro vai pegar o Vasco e eu vejo que o Atlético vai botar muita pressão e pode se destacar e ter muita ofensividade nessa partida. Então eu indico o Patrick e o Douglas Santos. O Patrick custa 10,45 cartoletas e o Douglas Santos 4,76. O outro lateral que eu indico aqui também é o Mike do Cruzeiro. Mike custa apenas 12,73 cartoleta. Só fez uma partida até agora, tem uma média aqui muito abaixo, mas justamente pelo fato do Cruzeiro ter perdido e ter que dar resposta à torcida, eu acredito que o Cruzeiro irá fazer um bom jogo. Então, resumindo aqui a parte do lateral, Rodinei da Ponte Preta, Patrick e Douglas Santos do Atlético Mineiro e Mike do Cruzeiro. Vamos partir para zagueiros. Zagueiros, eu indico aqui. Zagueiros, vou dar 4 opções. 4 opções, cada um vê o que tem de escolher, né? Tem 2 opções para escolher quem jogar na 4-4-2. Então, zagueiro, eu indico aqui o David Braz, que custa apenas 10,40 cartoleta. David Braz, dentro de casa, na Vila Belmiro, costuma fazer gol. E o Santos também aqui, como eu falei, deverá fazer uma boa partida contra o Sport. Então eu indico o David Braz. Eu indico aqui o Gemerson do Atlético Mineiro, juntamente com o Leonardo Silva. Os dois aqui tá custando Gemerson 18,74 e Leonardo Silva está custando 10,54. Já fica um pouco puxado aqui para botar essa dupla de zaga, porque só os dois dará aqui 29 e algumas frações de cartoletas. Então tem essas 2 opções aqui também. E a quarta opção é o Bruno Rodrigo. Justamente também, como eu falei, que o Cruzeiro deverá fazer uma boa partida e Bruno Rodrigo está em conta aqui. Custa apenas 4,97 cartoletas. Então, para resumir essa parte da zaga, David Braz do Santos, Gemerson e Leonardo Silva do Atlético Mineiro e Bruno Rodrigo do Cruzeiro. Vamos partir para os meias. Os meias aqui eu tenho 5 opções para deixar para vocês. 5 opções. Partindo para a primeira. A primeira aqui é a opção, ele é um pouco caro. Está fazendo uma boa competição. Vai enfrentar a Chapecoense dentro de casa. Eu indico o Renato Cajá. Agora, como eu falei, está custando 26,83 cartoletas. É um jogador que na primeira rodada se valorizou muito e é um pouco complicado para colocar ele pela questão de ter essa cartoleta em sobra. Então, o primeiro meia que eu indico é Renato Cajá. Vamos para o segundo meia aqui da equipe do Santos, onde todos estão apostando nele muito. Já apostou nas 3 rodadas e até agora ele não fez uma boa partida em questão de pontuação. Então eu indico aqui o Lucas Lima, está custando apenas 8,52, vai enfrentar o Sport dentro de casa, uma boa oportunidade para ele pontuar muito. A terceira opção para o meio aqui eu indico o Dátolo, do Atlético Mineiro. Dátolo aqui está custando 18,96 cartoletas, tem uma média aqui de 7,40, boa média para um jogador, apesar que ele fez 2 partidas só, mas tem uma média de 7,40. Então é outra opção, a terceira aí. A quarta opção, uma opção muito diferente aqui que poucos podem ter observado, do Goiás. Felipe Menezes está fazendo uma boa competição. Eu na segunda rodada pontuei muito bom com ele, onde ele fez uma excelente partida.
Então oriento colocar ele, está custando apenas 12,56 cartoletas, tem uma média de 7,65, apesar que fez também somente 2 partidas. E o Goiás pegará o Grêmio dentro do Serra Dourada, se eu não me engano. O Grêmio não está fazendo uma boa competição, tem uma zaga frágil, tem um meio campo também que não é tão compactado. E o Goiás, por ter o campo tão extenso, né, e uma equipe bem arrumadinha, então oriento aqui o quarto meia sendo o Felipe Menezes, uma boa opção para vocês. Podem confiar que é uma boa opção. Cobrador de faltas, bola parada. Então é isso aí. Agora a última opção para o meio. Eu indico aqui Petros, do Corinthians. Petros é um excelente jogador. O ano passado manteve uma média de 9 a 10 pontos durante toda a competição. Agora ele está custando 11,91. Tem uma média na competição de 3,73 com 3 partidas realizadas. Porém, na última ele cresceu de produção fazendo 7,10. O Corinthians pegará o Palmeiras dentro da casa do Corinthians. Eu acredito que esse jogo aqui seja um jogo, vamos dizer assim, embaçado. Um jogo complicado, onde as duas equipes estão passando por uma má fase. E eu acredito aqui que dará um empate. Como o Petros rouba muita bola e roubada de bola, se eu não me engano, é 1,7, eu acredito que ele irá fazer uma boa partida e pontuar muito bem. Então, resumindo aqui essa parte do meio, onde eu dei 5 opções: Renato Cajá, da Ponte Preta, Lucas Lima, do Santos, Dátolo, do Atlético Mineiro, Felipe Menezes, do Goiás e Petros, do Corinthians. Vamos partir aqui para o ataque, onde o ataque eu estarei dando 8 opções, sendo que cada um, né, vê qual é a opção melhor para fechar o seu ataque. Então, a primeira opção para o ataque, Rafael Lucas, esse centroavante do Curitiba, onde o Curitiba vai pegar o Avaí, dentro da casa do Curitiba, no Couto Pereira. O Curitiba está precisando pontuar. No momento ele se encontra aqui em 14º, vem de uma derrota, então está precisando pontuar. O Avaí veio de uma vitória, então eu oriento aqui colocar Rafael Lucas. O problema de Rafael Lucas aqui é porque ele está muito valorizado, apesar que a partir dessa rodada em diante o critério de valorização é em relação à última pontuação do jogador. Ele pontuou 1,70 na última, porém ele custa 20,90 cartoletas. Então é um pouco cru colocar ele na equipe, somente mesmo para quem tem cartoleta de sobra. A segunda opção de ataque eu coloco aqui Geovânio. Por que Geovânio? Ricardo Oliveira, ele não tem aquela ambição de fazer gol, ele não tem aquela ofensividade, aquela na gíria do boleiro, aquela fomeagem de fazer gol. E Robinho, eu creio que ele não vai querer entrar em dividida, porque ele vai se apresentar à seleção brasileira dia 1º de junho. Então eu creio que Geovânio é o único jogador que vai ser ali mais ambicioso por fazer gol e ter vontade mesmo de entrar em qualquer dividida, de estar fazendo o gol dele. Então Geovânio aqui eu indico. Geovânio custa 17,75 cartoleta e na última partida fez apenas 2 pontos. Outro que eu indico aqui, a dupla de ataque do Goiás, que está se destacando muito. Dá ímpeto aqui para, deixa eu colocar aqui, para Eric, que é um jogador que desenvolve muito bem o trabalho dele. E o Wesley, o Eric aqui, que custa 11,84, né? Vai pegar a frágil zaga do Grêmio. E o Wesley, que vai substituir o Bruno Henrique, que foi expulso na última partida dele. Então, como a zaga do Grêmio é um pouco frágil, então eu oriento colocar essa dupla de zaga, essa dupla de ataque também aqui do Goiás. Tudo isso são opções. O Wesley custa apenas 0,81. O Wesley aqui já é uma opção, mas para quem não tem o valor em caixa para colocar um atacante de mais ofensividade, de mais nome, de mais bagagem. O outro atacante eu indico o do Cruzeiro,
Leandro Damião. Leandro Damião está custando 26 cartoletas, muito caro, mas como eu falei, o Cruzeiro está pressionado por uma vitória e Leandro Damião, com o auxílio de William e Marquinho, vai estar pegando essa bola a todo momento na área. Vai ficar a critério dele fazer ou não, mas é uma boa opção para colocar ele. A próxima opção aqui, a dupla de ataque do Atlético Mineiro, onde pegará o Vasco, como eu falei no início das opções. O Vasco é uma equipe que não tem uma compactação muito boa, então dá muito espaço para a equipe adversária trabalhar. Então orienta aqui também colocar a dupla de ataque do Atlético Mineiro, Luan e Lucas Prato. O problema aqui é como citei de uma dupla de zagueiro e de meio, porque os dois aqui vai dar quase 49 cartoletas. Quem tem cartoletas para apostar, eu oriento colocar os dois. Então o Luan aqui custa 27,92, a última partida fez 5,30. Lucas Prato custa 21,63, a última partida fez 3,60. E a última opção para atacante é Lisandro Lopes, do Internacional, onde ele custa 16 cartoletas e ainda não estreou na competição. Volto a falar sobre o Inter. É bom que vocês fiquem atentos ao final do treino, amanhã de manhã do Inter, normalmente deve terminar umas 11, 11h30. Então, depois desse horário, vocês visitarem a página do Internacional para ver se o técnico irá entrar com a equipe titular ou a reserva. Para treinador, eu não dou nenhuma dica assim, porque treinador, na realidade, a gente escolhe por último. O treinador é mediante a cartoleta que sobrar. Então não oriento tanto a questão de treinador. É isso aí, galera. Peço a todos que quem gostou do vídeo, das dicas também, possa curtir, possa compartilhar o vídeo, o meu canal, né, para me ajudar na divulgação. E quem puder se inscrever, se inscreva. Na segunda-feira pela manhã eu estarei colocando uma análise da quarta rodada. Terça-feira à tarde eu estarei, à noite eu estarei colocando as dicas para a rodada de quarta-feira, né? Já que a Copa Santander Libertadores deu uma parada, o Campeonato Brasileiro agora vai ser quarta, domingo. Então terça-feira à tarde eu estarei postando um vídeo sobre a quinta rodada. Desejo uma boa sorte a todos e que essas dicas tenham sucesso aqueles que seguir essas orientações. Um abraço, galera. Fica com Deus.